Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. É um prazer ter você por aqui. Esperamos que os comentários deste canal possam contribuir para a sua escola bíblica dominical. Fique conosco, certamente nós temos muito a transmitir aos nossos irmãos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que tem como título Livro de Ruth, onde há fidelidade, há remissão. Meus irmãos, este é o terceiro livro histórico e é também o oitavo livro da Bíblia Sagrada. O livro de Ruth é o assunto da nossa lição. Meus irmãos, iniciando a nossa lição, temos o capítulo 1, o propósito do livro de Ruth. Vamos conhecer um pouco mais sobre este livro e também o seu propósito. Acompanhe aí na sua tela. Nós temos aí o nome de Ruth no original hebraico, que traduzido é Rolo de Ruth, ou como normalmente nós o conhecemos, Livro de Ruth. A data do livro de Ruth é 1375 a 1050 a.C. Isto foi a data em que o livro foi escrito. Porém, o período em que aconteceu o relato registrado no livro de Ruth aconteceu no meio do livro de Juízes. Olha a referência aí de Ruth, capítulo 1 e verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Nós notamos por esta referência que o fato que está registrado no livro de Ruth ocorreu ali quando ainda os juízes julgavam. Dizem alguns historiadores que muito provavelmente a história de Ruth aconteceu no período do juiz Gideão, quando acontecia uma grande fome por causa dos midianitas que oprimiam o povo de Israel naquela época. O escritor do livro de Ruth, o Talmud atribui ao profeta Samuel, o que não é uma definição que todos concordam, porque alguns sugerem que tenha sido o sacerdote Eli, outros sugerem que possa ter sido o profeta Isaías. Mas segundo o Talmud, que é um livro onde se conta as tradições e algumas histórias judaicas, atribui ali ao profeta Samuel. O propósito do livro: primeiro, ilustrar a prática da lei de remissão. Nós vamos verificar daqui a pouco o que isso significa. Segundo, registrar e revelar a origem genealógica de Davi, assim, por consequência, também Jesus. E o terceiro, fundamentar o proselitismo. Ruth é um exemplo perfeito, um exemplo de proselitismo. Meus irmãos, o que vem a ser esse proselitismo? Ser um prosélito era uma pessoa que era de uma nação estrangeira a Israel, mas que decidia seguir a fé, seguir o Deus de Israel e também viver como israelita. Então, aquele homem ou aquela mulher que decide servir a Deus e viver como um verdadeiro israelita, chamamos este de prosélito. Continue aí na sua tela. Dados e informações acerca do livro de Ruth. Primeiro, o livro de Ruth é o menor entre os livros históricos. Eles possuem apenas 4 capítulos e 85 versículos. Eu fiz uma média de uma leitura deste livro e em 20 minutos é suficiente para fazer a leitura do livro de Ruth. Deixo como sugestão que os meus amados irmãos possam tirar proveito dessa excelente leitura. O ponto 2. É o primeiro dos 2 únicos títulos femininos de toda a Bíblia. Ou seja, nós só temos Ruth e Esté como livros femininos aí, e ambos estão dentro dos livros históricos. Ruth é uma gentil que casa com um israelita e Esté é uma israelita que casa com um gentil. Dá o contrário aí, né? O contraste entre as duas histórias. O livro de Ruth é historicamente lido nas festas de Pentecostes,
assim como o de Esté nas festas de Purim. Este é um costume muito antigo do povo de Israel, onde em cada uma das 5 festas era lido 5 rolos de livros da Bíblia Sagrada. E no caso do livro de Esté, era feita esta leitura no dia de Pentecostes, pelo fato de que o livro acontece, a sua história, no período da festa de colheita, que é a festa do Pentecostes. Na sequência, meus irmãos, temos o capítulo de número 2. Quem são os personagens do livro de Ruth? Neste capítulo, nós vamos estudar os personagens e o significado dos seus nomes. Isso é tão controverso entre os estudiosos da Bíblia que alguns chegam a sugerir que, por causa do nome dos personagens, esse livro talvez seja um livro fictício, porque o significado de cada um dos nomes se encaixa tão perfeitamente com o que eles representam dentro da história que a coincidência chega a colocar em dúvida a realidade deste livro. Porém, para nós, o livro é inspirado, porque o autor é Deus e certamente tem muita coisa a nos ensinar. Vamos ver o que cada um dos nomes significam. Primeiro nós temos aí o casal. E o primeiro personagem, Elimeleque, o patriarca da família, esposo de Noemi e sogro de Ruth. Significado do seu nome, Deus é rei. Ele é uma figura representativa de Adão, porque saiu da terra prometida e acabou falecendo em uma terra distante. Nós temos aí agora Noemi, a matriarca da família, esposa de Elimeleque e sogra de Ruth. O significado do seu nome, agradável. Ela é figura do povo de Israel, nas suas promessas, decadência e também na restauração. Vamos entrar agora aí para os filhos do casal. O primeiro filho, Malom, o filho mais velho, esposo de Ruth, a personagem principal. Ele era efrateu de Belém de Judá. Isso significa que Belém estava dentro de uma região chamada Efrata. Por isso ele era chamado de efrateu de Belém de Judá. O significado do seu nome, enfermidade. O segundo filho era Quilion, o mais novo, esposo de Orfa, efrateu de Belém de Judá, assim como seu irmão. Significado do seu nome, desperdício. Entramos agora para as duas noras. A primeira nora, nós temos aí Ruth, que é a personagem principal e também o título do livro. Natural de Moabe, ela era uma moabita. A origem do povo moabita, meus irmãos, vem de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha primogênita. Isso está registrado em Gênesis capítulo 19, verso 36 e verso 37. Ruth possui o seu significado do seu nome como companheira. Ela simboliza a igreja que foi remida. Ruth aparece 13 vezes na Bíblia Sagrada. 12 é aqui no seu livro e a 13ª vez é lá em Mateus, na genealogia de Jesus. A segunda nora, nós temos Orfa, viúva de Quilion, o filho mais novo, era também moabita, decidiu voltar para sua terra. O significado do seu nome é Nuca, simboliza a natureza humana. Esse significado do seu nome, existe aí a possibilidade de ser porque ela decidiu voltar para a sua casa. Então, como a vista de quem lhe via partir era lhe ver pelas costas, então o significado do seu nome talvez tenha essa a razão. Temos aí outros personagens, como Boaz, um rico belemita, parente de Elimeleque, tornou-se marido de Ruth. O significado do seu nome, nele há força. Ele simboliza Cristo como resgatador. E também temos aí Obed, filho do casal Boaz e Ruth. Significado do seu nome, o que serve. Este foi bisavô de Davi.
E por último, nós temos aí Mara. Mara não era exatamente o nome de uma outra personagem, mas sim era a mesma personagem Noemi, aquela que nós apresentamos no início. Mara é o significado e o significado do seu nome é amarga. Este nome é o que melhor representa o seu estado de espírito. Noemi atribuía a Deus as suas perdas. Isso está em Ruth, capítulo 1, verso 13, e também o verso 20 e o verso de número 21. Meus irmãos, esse nome Mara representava a amargura em que Noemi estava sentindo naquele momento, seu estado de espírito. Por essa razão, ela decidiu que as pessoas deviam chamá-la por esse nome, uma vez que esse nome representava muito bem aquilo que ela estava vivendo naquele momento. Meus irmãos, agora que nós conhecemos cada um dos personagens, vamos conhecer também a história. Esta que é uma das histórias mais românticas e mais amorosas de toda a Bíblia Sagrada. O capítulo 1 inicia dizendo que Elimeleque, juntamente com a sua família, decidem, por causa de uma grande fome, sair da sua terra natal em direção aos campos de Moabe, que ficavam a cerca de 80 quilômetros de distância. Já em Moabe, Elimeleque morre, deixando assim a viúva com seus 2 filhos, Malom e Quilion, que decidem casar-se com jovens das terras de Moabe, Ruth e Orfa. Depois de um tempo, os 2 jovens também morreram, deixando agora numa mesma casa 3 mulheres viúvas. A sogra, Noemi, sabendo que não podia oferecer mais nada às suas noras, decide voltar para a terra natal, para a terra de Belém. No meio do caminho, ela insiste que as suas noras retornem para os seus pais e para a sua terra de origem, sendo que ela não tinha mais nada a oferecer àquelas 2 noras. Orfa, uma das noras, decide voltar para sua terra natal, para a casa dos seus pais. Porém, Ruth se apega à sua sogra e não a deixa por nada. Ao retornar para a cidade de Belém de Judá, os moradores daquela terra, ao ver Noemi e ao sair para cumprimentá-la, Noemi diz que elas não deveriam mais chamá-las pelo nome Noemi, porque Noemi significa agradável. A partir de agora, o seu nome era Mara, porque com grande amargura era o momento que ela estava vivendo. Na sequência do nosso livro, da nossa história, entramos para o capítulo 2, aonde Ruth vai buscar espigas para poder alimentar-se com a sua sogra. Ao chegar em uma grande fazenda e iniciar os seus trabalhos, o fazendeiro daquele local vê aquela jovem e se admira dela e questiona aos trabalhadores quem seria aquela jovem. Lhe apresentam a jovem dizendo que se tratava de Ruth, a nora de Noemi, que por coincidência era parente do rico fazendeiro. O fazendeiro Boaz se aproxima de Ruth e dá ordem aos moços da sua fazenda que ela pudesse fazer uma colheita à vontade, que ela pudesse se misturar com as demais moças que trabalhavam naquela fazenda e, quando estivesse com sede, pudesse beber da mesma água que os seus trabalhadores. Aquela jovem Ruth se aproxima daquele grande fazendeiro e pergunta o porquê de ele estar sendo tão bondoso com ela. Ele então diz que ele conhecia a sua história, sabia que ela havia deixado pai, mãe e a sua terra natal para acompanhar a sua sogra Noemi. Nesse momento, Boaz abençoa a Ruth, dizendo-lhe que Deus pudesse lhe dar um galardão e que a presença de Deus fosse sobre ela por causa da sua bela história tão virtuosa. Quando Ruth ouve as palavras de Boaz, ela diz para Boaz que as suas palavras lhe trazem consolo e que também alegrava sua alma. Meus irmãos,
Certamente que ali iniciava uma bela e longa história de amor. Na sequência da nossa história, no capítulo 3, Ruth retorna para sua casa e, ao contar toda a história para Noemi, Noemi lhe dá as seguintes instruções: que ela tomasse um bom banho, passasse um bom perfume, vestisse um belo vestido e fosse participar de uma festa que haveria na casa de Boaz. E que quando chegasse lá, ela pudesse não se apresentar a Boaz diretamente, mas ficasse observando ele durante a noite, e quando ele fosse deitar, ela deveria deitar-se também aos pés dele, dando um sinal de submissão, e também cobrindo-se com a sua coberta, como se ela estivesse pedindo proteção dele. Ruth fez tudo o que a sua sogra lhe ensinou. E quando ela estava deitada aos pés de Boaz, Boaz acorda no meio da noite e se espanta porque havia uma jovem deitada aos seus pés. Quando os dois se acordam, Ruth então olha para Boaz e diz: cobre-me com a tua aba, porque tu és o remidor. No contexto histórico daquela época, remidor era um parente próximo que poderia casar-se legalmente com aquela jovem. Boaz se alegra com as palavras de Ruth e ele então lhe diz as palavras que ela tanto queria ouvir, que sim, ele se casaria com ela. No último capítulo, capítulo 4, existe um problema. É que existia um outro parente mais próximo do que Boaz, e pela lei era esse parente que deveria casar-se com Ruth. Boaz então busca resolver esse problema, chamando este parente para conversar na presença dos anciãos da cidade, que era quem funcionava como um tipo de testemunha dos negócios que eram fechados entre duas pessoas. Boaz então conversa com esse outro parente e lhe sugere casar com a jovem Ruth e também comprar a terra que pertencia a Noemi. Aquele homem queria a terra, porém não queria casar-se com Ruth. Então ele negligencia a sua obrigação de poder casar-se com aquela jovem. Era tudo o que Boaz queria. Quando assim foi feito, Boaz então assume a responsabilidade legal de ser o parente mais próximo para poder casar. Então ele firma aquele compromisso, casa-se com a jovem Ruth e ambos têm um filho. Este filho se chama Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Agora, Obed passa a ser criado pela sogra, por Noemi, e a Bíblia finaliza essa história dizendo que Noemi, aquela que pediu para ser chamado de Mara porque era amarga, inclui agora no final da sua história de que ela está feliz por causa de um neto que ela cria como um filho e por causa de uma nora que, segundo dizem, valia mais do que 7 filhos. Dando continuidade agora à lição, capítulo 3, a fidelidade de Ruth. Meus irmãos, essa jovem tem muitas virtudes, porém a fidelidade é uma virtude exaltada por muitos comentaristas bíblicos. Alguns biblistas chegam a dizer que quando Salomão escreve Provérbios 31, falando da mulher virtuosa, a sua inspiração seria a jovem Ruth. Não sabemos se isso é verdade, porém, realmente Ruth é uma jovem de grandes virtudes. A Bíblia revela para nós, através dessa jovem, que não há necessidade de ser um cristão para ter um bom caráter. Ruth era uma estrangeira, a sua fidelidade não dependia da sua fé em Deus. Isto quer dizer que caráter, meu irmão, independe da vida cristã. Porém, se nós somos cristãos e refletimos a imagem de Cristo, quanto maior deve ser a demonstração virtuosa de nosso caráter. A nossa irmã Ruth demonstra sua fidelidade para com a sua sogra, no capítulo 1,
verso 16 e 17, que diz: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Meus irmãos, essa frase é tão bela que até hoje é utilizada em muitas cerimônias de casamento. A exemplo da nossa irmã Ruth, nós temos a fidelidade e também a lealdade. A diferença é que a fidelidade está amarrada a um compromisso. Eu sou fiel à minha aliança porque casei. A fidelidade tem a ver com juramento. A lealdade já tem a ver com a força de vontade. Você é fiel porque decidiu ser fiel e não porque uma aliança lhe obriga a isso. E isto nós vemos em Ruth. Ruth não tinha nenhuma obrigação de permanecer com a sua sogra. Porém, o seu coração amou a sua sogra e amou até o fim. É nesse contexto de fidelidade e lealdade que a Bíblia nos registra a história de Ruth com Noemi, a sua sogra, quando ela decide permanecer com a sua sogra. A outra nora, chamada de Orfa, decide ir embora. E nós não podemos criticá-la, uma vez que não havia mais nenhuma responsabilidade ou compromisso entre a nora e a sua sogra. Então Orfa decide ir embora. Porém, Ruth, embora não houvesse mais juramento ou compromisso, ela decidiu apegar-se à sua sogra. Isso está registrado no verso 14 do capítulo 1, que diz: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Quando a Bíblia diz que Ruth se apega à sua sogra, ela está falando de lealdade, desejo da alma. Ali havia laços de alma naquela relação. Meus irmãos, a história de Ruth com a sua sogra é uma história que demonstra para nós uma verdadeira fidelidade e uma verdadeira lealdade. É nesse mesmo contexto que Ruth também demonstra sua fidelidade para com Deus. Uma vez que ela era moabita, a sua origem era de uma terra pagã, onde se adorava ao deus Quemos, cuja adoração ocorria com infanticídio, ou seja, morte de crianças. Em meio a este paganismo, em meio a uma vida onde passou toda a sua juventude, ela abandona tudo isso para adorar a partir de agora um verdadeiro Deus. E isso está em suas palavras quando ela diz para sua sogra: a partir de agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth estava abandonando tudo que havia no seu passado para iniciar uma nova vida com Deus. E certamente havia ali a influência da sua sogra, que embora testemunhasse que todas as suas tristezas vinham da parte de Deus, mas mesmo assim ela demonstrou para Ruth quão grande era o seu Deus para mudar a vida de uma pessoa. Esse Deus que Ruth aceitou e lhe trouxe uma mudança de vida tão extraordinária que hoje ela faz parte da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, na sequência da nossa lição, vamos entrar agora para alguns tópicos que são importantes para entendermos o contexto do livro de Ruth. Capítulo 4, a lei do levirato. Acompanhe na sua tela. A lei do levirato, Deuteronômio 25, do 5 ao 10. O termo levirato tem origem no latim levir, significa irmão do marido. Regulamenta a obrigação de um irmão casar-se com a viúva do seu irmão, cunhada.
quando este não deixar descendência masculina. A Bíblia ainda diz mais, o irmão precisava morar na mesma casa. As regras do levirato. O primogênito será filho do falecido para suscitar o seu nome, ou seja, o primeiro filho do irmão que casou porque o marido havia falecido, o primeiro filho não seria seu, mas seria para poder suscitar o nome daquele que havia morrido. A segunda regra, caso o irmão não queira assumir a sua cunhada, deveria cumprir o costume da desobrigação. Meus irmãos, quando o cunhado decidisse, não, eu não quero casar com a minha cunhada, ele precisava ir perante os anciãos e poder dizer que não queria casar-se com a cunhada. Nesse momento, fazia parte do costume o seguinte ritual. A cunhada, a viúva, deveria descalçar o pé do seu cunhado, depois cuspir no seu rosto e depois gritar para a plateia que estivesse ali ouvindo e dizer que assim se deveria fazer com quem não seguisse a regra do levirato. Assim era o costume daquele povo antigo. Entramos agora para o capítulo 5, a lei do remidor ou resgatador. Vamos verificar o que isso significa. Acompanhe aí na sua tela. A lei do remidor. O termo hebraico goel significa remidor, quando aponta obrigações de um parente para com a sua família. Aqui, meus irmãos, o remidor, ele pode ser, em muitos casos, um parente e não necessariamente um irmão, e em outros casos específicos, era apenas o irmão. O remidor era um parente mais próximo que assumia as seguintes obrigações. Olha aí a obrigação do remidor enquanto parente. Evitar que a propriedade da família passasse para outras pessoas. 2. Libertar o parente que, por motivo de dívidas, se tornou escravo. 3. Vingar a morte de um parente que tenha sido assassinado. Ele era chamado de vingador do sangue. Já esse ponto 4 era um ponto específico da lei, onde não era qualquer parente, precisava ser um irmão. O ponto 4 diz: tinha responsabilidade de preservar o nome de seu irmão que tivesse falecido sem filhos. Então casava-se com a viúva de seu irmão, casamento entre cunhados. A isso se chamava de casamento levirato. É isso que nós acabamos de verificar. Porém, o levirato era somente para quem era um irmão. E o remidor, em outras ocasiões e situações, poderia ser qualquer parente. Finalmente chegamos ao último capítulo, capítulo 6, a figura de Boaz. Meus irmãos, Boaz, enquanto cidadão, a Bíblia Sagrada diz que ele era um homem valente e poderoso. Está no capítulo 2 e verso de número 1. A Bíblia também diz que ele era um rico fazendeiro, era um homem de negócios e um homem muito bem-sucedido. Com relação à sua vida religiosa, era um homem que não tinha vergonha de demonstrar que era um servo de Deus. A Bíblia diz que quando ele chega na sua fazenda e ao saudar os seus empregados, ele saúda no nome do Senhor, como se fosse a paz do Senhor que nós utilizamos nos dias de hoje. A Bíblia diz que ele permitia aos pobres pegar as espigas que caíam no chão. Ele seguia a lei de Moisés. Ele também conhecia a lei do levirato, o que demonstra para nós que ele seguia e conhecia a lei de Moisés. Certamente é um homem virtuoso que temos muito a aprender. Consideremos agora o contexto que Boaz vivia. Ele viveu na época dos juízes. Na época dos juízes, Israel estava totalmente desvirtuada do pacto de Deus. A moralidade e a espiritualidade estavam em decadência no meio do povo de Israel. E é no meio desse contexto de uma frieza espiritual no meio dos israelitas que surge um homem chamado Boaz,
honesto, de palavra, de caráter, servo de Deus, que não se envergonhava de servir a Deus. Meus irmãos, certamente que este homem nos deixa um exemplo a ser seguido. Neste mundo que jaz no maligno, precisamos ser a luz que diferencia no meio das trevas. Para finalizar, a nossa lição ainda diz que Boaz prefigura a pessoa de Cristo como resgatador de Ruth, como igreja, e como Noemi, comparando-se a Israel. Meus irmãos, para finalizar a nossa lição e para não restar nenhuma dúvida, eu trouxe mais duas informações importantes. Acompanhe aí na sua tela. Um casal fora da lei. Fora da lei aqui está no sentido de que não estava em acordo com o pacto de Moisés. Olha só, a lei proibia relacionamentos com moabitas, ou seja, não se poderia casar um israelita com uma moabita, segundo está em Deuteronômio capítulo 23 e verso 3. Meus irmãos, essa referência aparentemente proibia a junção do povo de Israel com o povo moabita. Porém, o moabita que decidisse, na sua individualidade, aceitar a fé e aceitar os costumes dos israelitas, que era chamado de proselitismo, esse sim poderia fazer parte do povo de Deus. E é isso que o livro de Ruth nos representa muito bem. Uma moabita que aceitou a fé e acabou convivendo e casando-se com um israelita. Observe aí a segunda regra. A segunda lei que coloca o casal fora da lei. A lei é clara, o irmão deveria casar com a cunhada. Deuteronômios capítulo 25 e verso 5. Meus irmãos, Boaz não era irmão de Malom, o ex-marido de Ruth. Então por que ele casou? Acreditamos, irmãos, que a regra ali, ou a lei, não tinha o intuito de forçar alguém a casar. O objetivo da lei era não deixar que aquele que morreu caísse no esquecimento. Então, por isso acreditamos que com o tempo Israel, no objetivo de não permitir que caísse no esquecimento aquele que faleceu, então os parentes, mesmo que não fossem irmãos, começaram a casar-se com as viúvas, uma vez que, como ficaria a situação da viúva se, por exemplo, o seu marido fosse filho único? Ela estaria desamparada. E quem iria trazer em memória aquele filho único que morreu? Ele seria esquecido. Logo, talvez tenha sido uma forma de adaptar a lei a uma necessidade. Então, os parentes passaram a casar-se no casamento levirato, embora essa não fosse a regra primária, que dizia que apenas o irmão é que deveria casar. Amém, meus irmãos? Aqui finalizamos a nossa aula e espero que tenha sido muito proveitosa e possa favorecer a sua escola bíblica dominical. Muito obrigado porque você nos assistiu e faz parte também do nosso canal. E você que ainda não é inscrito, quero lhe fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal. Acione também o sininho. Dessa forma o YouTube vai lhe comunicar quando postarmos um novo vídeo. Faça um comentário, deixe o seu like e o Senhor lhe abençoe. Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e até o domingo que vem, em nome de Jesus.